boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão aqui nessa noite e também com todos aqueles que estão nos assistindo ou terão a oportunidade de ver esse vídeo e a exposição da palavra do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 23. Todo mundo conhece, Salmo do pastor. E eu gostaria que você lesse. O que diz aí? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de poder estar, Senhor, neste momento, lendo a Tua Palavra, e a oportunidade de expor verdades contidas aqui nesse Salmo, aquilo que serviu de experiência para o rei Davi, que ele teve contato, Senhor, com a Tua Palavra, com a Tua lei, e nesse momento nós estamos diante da Tua presença, lendo a Tua Palavra, e que nós possamos, Senhor, nos render a Ti em temor e tremor, para que possamos sair daqui deste lugar, Senhor, um pouco melhores do que entramos aqui. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse salmo é muito conhecido. Talvez você saiba ele até de cor. E o Salmo do pastor é um salmo também que se entrelaça com outros dois salmos próximos aqui, no 22, no 23 e 24. Esse salmo, por alguns teólogos, é conhecido como os salmos da cruz, do cajado e da coroa. O Salmo 22 descreve um Salvador crucificado, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 descreve o pastor de ovelhas. Isso é uma referência de Cristo já ressuscitado, conduzindo as suas ovelhas. O Salmo 24 descreve o Senhor ressuscitado ao entrar no céu entre os louvores das hortes celestiais. Então esse salmo, de alguma maneira, ele revela a grandeza de Cristo. Na verdade, meus irmãos, toda a Bíblia ela vai fazer referência ao Senhor Jesus. Ele é o centro da história. Ele é o centro de tudo aquilo que nós conhecemos como lei, palavra, comunhão, Deus. Tudo que é de revelação que nós temos acerca de Deus, essa revelação está em Jesus Cristo. E aqui nesse salmo não é diferente, porque vai falar desse supremo pastor. Ele é o nosso pastor. E talvez você já recitou isso várias vezes, ao ler, ao decorar esse salmo, a falar: o Senhor é meu pastor. Mas eu gostaria nessa noite de inverter aqui um pouco esse salmo com o tema: o pastor é o meu Senhor. Porque para muitos, Jesus é só o pastor, mas não o seu Senhor. Mas para ser o nosso pastor, ele precisa primeiro ser o nosso Senhor. O Salmo 23 é de uma simplicidade, meus irmãos, incrível. Contudo, nessa simplicidade que nós estamos acostumados a ler, encontramos assim uma profundidade muito grande. Encontramos nesse salmo orientação,
quando ele diz: guia-me pela vereda da justiça. Encontramos nesse salmo também confiança, quando ele diz: não temerei mal algum. Nesses salmos também nós encontramos proteção, porque ele diz que ele está comigo. Nesse salmo também existe consolo, quando ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Existe nesse salmo também sustento, quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Nesse salmo também existe honra, quando ele diz: unja a minha cabeça com óleo. Existe também nesse salmo alegria, quando ele diz: o meu cálice transborda. Existe também o entendimento de Deus convidando 2 dos seus servos para atender às necessidades dos hóspedes. Qual o nome desses atendentes? Bondade e misericórdia. Estes atendentes seguem a hospedar por onde quer que ele for, e segue esse hóspede em toda a sua vida. Encontramos ainda permanência quando ele diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. Tudo isso que eu acabei de dizer aqui são verdades contidas nesse salmo. Eu poderia aqui discorrer em vários assuntos que esse salmo estaria dentro do contexto: honra, alegria, consolo, proteção, sustento. E é incrível a gente pensar, meus irmãos, que quando nós lemos esse salmo, a nossa mente ela é levada a pensar sempre que Deus é o nosso sustento, é o nosso provedor. Inevitavelmente, quando nós lemos esse salmo, nós pensamos logo na provisão, na prosperidade, nos livramentos. Mas é importante perceber, meus irmãos, o momento em que Davi escreve esse salmo. Davi escreve e compõe esse salmo no momento em que estava tudo dando certo para ele. Já no final da sua vida não existia mais guerras. O reino de Davi estava estabelecido. Havia riqueza, havia honra na vida de Davi, pois ele desfrutava de paz e prosperidade. Ele usufruía de tudo quanto desejava. Como rei, ele era aplaudido e reconhecido por todas as nações. Apesar de tudo isso, o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele não esquece de Deus. Ele não esquece do seu Senhor. Normalmente, quando a prosperidade bate à porta das pessoas, a primeira pessoa a qual ele esquece é de Deus. E isso é verdade, porque as dádivas, elas possuem um poder de levar pessoas para longe de Deus, ou para longe do doador. O maior exemplo disso está dentro da própria família de Davi, quando nós conhecemos a história de Salomão, que com toda a riqueza que Salomão teve, ele teve muitos desvios da presença de Deus. Depois ele se arrepende, mas ele reconhece que andou longe da presença de Deus. Era um homem muito rico, muito sábio, mas diferente do seu pai, a riqueza e a prosperidade o afastaram da presença de Deus. Davi deixa claro nesse salmo que a manutenção da vida, meus irmãos, vem de Deus. Olha o que ele diz: prepara-me uma mesa perante mim. Além do suprimento, Deus concede ainda abundância quando ele diz: o meu cálice transborda. Ele diz e reconhece aqui que era Deus somente a quem de maneira generosa proporcionava o que ele possuía. Davi tinha paz, tinha prosperidade, tinha honra, tinha alegria no final da sua vida, mas ele reconhecia que era Deus que proporcionou, que proporcionava isso para Davi. Por isso que no verso 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito significativo, meus irmãos, este salmo, é muito significativo que esse salmo comece com essa palavra.
E o salmista mostra aqui, meus irmãos, que para entender corretamente as verdades desse salmo, é preciso ter uma visão correta de Deus. Hoje há uma distorção muito grande a respeito de quem é Deus. Parece que Deus é um garçom, parece que Deus é alguém que foi preparado somente para servir, para me dar o que eu preciso, para me abençoar. E muitas vezes, quando alguém não tem de Deus aquilo que deseja, aquilo que necessita, ou aquilo que almeja, não é, vamos dizer assim, alguém murmurar, mesmo conhecendo a Deus. Sabe por quê? Porque de fato, a perspectiva e o pensamento que ele tem de Deus é diferente daquela apresentada aqui nesse salmo. É uma visão correta de Deus, é entender que antes do pastor, nós devemos enxergar o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas a maior parte das pessoas só enxerga o pastor e descarta o Senhor. Muitos querem a prosperidade, querem as bênçãos, mas não querem compromisso com Deus. Querem o pastor, querem ser amparado, querem que Deus prepare uma mesa na presença dos seus adversários, querem ter alegria de viver, alegria na sua casa, prosperidade, mas não se submete ao Senhor. É interessante Davi falar isso, começar com essas palavras, meus irmãos, porque aqui demonstra que antes do pastor, nós devemos reconhecer o Senhor às nossas vidas. Este tipo de pessoa não vai conseguir compreender corretamente o salmo escrito por Davi. Em algum momento de suas vidas, eles vão fazer o seguinte questionamento: como assim nada me faltará? Ainda não tenho tudo o que eu gostaria de ter. O texto diz, é claro, nada me faltará. E quando nós não temos, ou quando nós não conseguimos, ou obter aquilo que o nosso coração deseja, nós simplesmente pensamos, será que isso é verdade? Deus está dizendo que nada me faltará. E muitas vezes gera dúvida no coração de algumas pessoas. Ainda não tenho o que gostaria de ter, pastor. Será isso verdade? Como é que nada vai me faltar se eu não tenho a minha casa, meu carro? Se os meus bens tão sonhados ainda eu não possuo o bom emprego, a saúde, a estabilidade desejada? Como é que nada me faltará? O problema disso, meu irmão, é que quem tem esse tipo de raciocínio está na incapacidade de perceber antes do pastor existe o seu Senhor. A minha pergunta para nós refletirmos essa noite é: Ele tem sido o teu Senhor de fato? Porque quem é o pastor? Segundo o salmista, o pastor é o Senhor. Ele é o pastor, é o meu Senhor. Eu acho interessante que alguns salmos, o salmista Davi, ele inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Quantos neste mundo podem bater no peito e dizer isso? Deus, Jesus é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Não é as coisas materiais, não é a minha família, não é o meu filho, não são os meus amigos, não é o bem que eu possuo. Nada disso controla a minha vida. Mas quem controla a minha vida é o Senhor, é o meu Senhor. Porque Ele é o meu pastor. Ele é que me conduz. É interessante a gente pensar, eu poderia falar muitas coisas sobre a ovelha e o seu pastor. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor.
porque caminha pelo deserto, porque ali na Palestina não tem pastos como aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. O pasto ele não abre a porteira e a ovelha vai comer o pasto, eles andam quilômetros e quilômetros para achar água e pasto. E a ovelha, ela conhece o seu pastor e ela segue o seu pastor. E eu pesquisando algo, eu percebi que a ovelha, ela simplesmente obedece somente àquele pastor. Se uma outra pessoa, se o pastor por uma acaso adoecer, e for uma outra pessoa conduzir aquele rebanho não sai daquele lugar. Porque eles reconhecem a voz do pastor, e eles sabem quem é o seu pastor. Tanto é que você vai ver em fotos assim, onde existe esse rebanho de ovelhas, você vai ver geralmente um pastor e um auxiliar. Porque é costume ali eles levaram o auxiliar para que a ovelha também comece a acostumar com o seu auxiliar. Para que, se o pastor adoecer e por um acaso ele até morrer, as ovelhas já terem uma referência de pastor. Porque se isso acontecer de uma maneira brusca, as ovelhas ficam perdidas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quem é ovelha do pastorado do Senhor Jesus, ouve a sua voz. Porque antes dele ser o seu pastor, ele é o seu Senhor. Eles conhecem a voz do seu Senhor. Por isso que o Senhor Jesus em João diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu quero dizer algo para nós essa noite. Eu, em contato com algumas pessoas, ouvindo algumas pessoas da igreja, visitei algumas pessoas, ouvi algumas pessoas, falei por telefone com algumas pessoas, e alegrou muito o meu coração, porque eu vi que essas pessoas estavam firmes na palavra de Deus. Que não é o templo, não é o local geográfico que faz um crente, mas sim ele ouvir a voz do seu pastor. Não me interprete mal, não estou dizendo que uma igreja não tem que congregar, porque esse é o meio de graça, amém? Nós estamos aqui, é o meio de graça, Deus proporcionou esse momento para nós nos reunirmos para adorar, para ouvirmos a palavra de Deus, para nos edificarmos. Isso é propósito de Deus. Mas eu fiquei alegre porque eu vi que muitas pessoas, elas, mesmo longe do templo, estavam ouvindo a voz, não somente do pastor, mas do seu Senhor. O Senhor deve ser respeitado, reverenciado, acima de tudo, obedecido. Tem muita gente que diz assim: olha, o Senhor é meu pastor. Mas para obedecer, para caminhar essa caminhada tão difícil, para andar pelo deserto, para ouvir a voz do seu pastor, para ser conduzido, não é somente você ter Jesus como pastor, mas como Senhor. Você tem que saber quem é o teu Senhor, quem está te guiando. Porque muitas vezes alguém vai até te falar algo de duro para você. Aquilo vai parecer uma palavra tão dura que você vai pensar em sair da igreja. Você vai pensar em romper com essa pessoa. Mas aí, nesse momento, você ouve a voz do teu Senhor. E você obedece. Nesse momento você ouve o sussurrar do teu pastor, dizendo: meu filho, não é por aí. Não é assim que tu deve agir. Sabe qual é o melhor tratamento, meus irmãos, que Deus faz? E eu digo isso porque eu recebi muitas vitórias da minha vida, de uma maneira tão pessoal que ninguém sabe. Coisas que eu não conto para ninguém. E você sabe que eu sou linguarudo, né? Eu conto coisas da minha casa, da minha experiência. Às vezes a minha esposa fica com vergonha, porque eu conto algumas coisas mais íntimas aqui, aí todo mundo acha graça.
e ela me exortou um dia, até disse assim: olha, tu tem que falar que isso era antes, né? Antes de eu ser crente. E é verdade, a minha esposa hoje é uma benção. Mas quem conhece sabe disso. Mas muitas vezes alguém pode estar nos visitando e dizer: poxa, essa esposa do pastor é casca dura, né? Mas, meus irmãos, eu conto experiências da minha vida. E na verdade, mas tem coisas, meus irmãos, que eu não falo. Deus tratou comigo pessoalmente. Deus falou ao meu coração. Ele foi duro comigo. Ninguém sabe, mas eu sei quanto o Senhor Jesus deu cajadada em mim para me endireitar. Eu sei disso. Porque Ele é o meu pastor. E Ele é o teu pastor. Talvez você não entenda hoje alguns tratamentos de Deus na tua vida. Você não entende porque muitas vezes alguém fala duro com você. Talvez você não entenda porque algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida. E você pode dizer: Senhor, nada me faltará. Mas eu quero dizer para você que Ele tem que ser primeiro o teu Senhor. Obedeça. Obedeça ao Senhor e você vai ter um pastor. O que acontece, meus irmãos, é que quando olhamos para Deus como Senhor, o mais importante do que ter é ser. Muita gente quer ter de Deus, mas não quer o tratamento de ser aquilo que Deus está realizando na tua vida. Eu me lembro de uma frase de um pastor, isso mudou totalmente a minha perspectiva, que Deus estava tratando no meu coração. Porque eu orava assim para Deus: Senhor, me usa, Senhor, eu quero fazer prodígios, maravilhas. Eu era muito empolgado com algumas coisas assim. Eu queria ser usado, eu queria cuspir fogo, eu queria pregar e as pessoas, na época, né, que a gente fazer como o pastor Augusto Nicodemos, né? Na época que eu era arminiano, e ele reconhece que um dia ele foi arminiano. Se ele fala isso, quem sou eu, né? Eu queria ganhar o mundo para Jesus. Tanto é que o nome do meu grupo, que eu era líder de jovem, era JANC, Jovens Ganhando o Mundo para Jesus. Quando eu apresentei para o pastor na época esse nome, ele disse: Silvanei, calma, devagar. E eu digo, era um grupo de mais ou menos 15 jovens, e eu botei logo o nome JANC, Jovens Alcançando o Mundo para Jesus. Eu sei que algumas pessoas lembram disso, né? Eu ainda vim aí com um grupo de jovens, acho que o Marcinei lembra disso, né? O Marcinei é o mais antigo aqui, cadê ele? Tu lembra disso, Marcinei? JANC, Jovens Alcançando o Mundo para Jesus. Mas um dia eu ouvi algo que mudou essa perspectiva da minha vida. Não que eu não queria crescer, mas eu entendi uma frase que um pastor disse uma vez, que ele disse que o mais importante não é aquilo que Deus quer fazer através de você, mas é aquilo que Ele quer fazer em você. E eu vim entender que aquilo que Deus queria fazer em mim era mais importante do que Ele queria fazer através de mim. Porque, meus irmãos, a matemática é simples. Se Deus faz algo na tua vida, se você é aquilo que Deus quer que você seja, fazer vai ser natural. Vai ser natural. Você vai ser um bom líder, você vai ser um bom evangelista, você vai ser um bom crente, você vai ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom vizinho. Porque você não está realizando nada daquilo que você é de fato. Ovelha do pastorado do Senhor Jesus. Mas muitos ficam frustrados com esta promessa do Salmo, porque em suas ambições, as ambições de ter, é muito maior do que ser. Quantos de nós muitas vezes queremos, eu até digo, às vezes que não é errado você orar, às vezes você fazer orações de madrugada, ou você vir para a igreja 5 da manhã, não é errado você
Vim 5 da manhã orar, se você quiser fazer isso, faça. Agora, quando nós começamos a dizer assim, o fulano não vem, eu oro, mas ele não ora, tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus faz uma obra na minha vida, eu vou fazer, independente de quem faça. Eu vou estar fazendo, eu vou me doar. Eu vou me doar independente se 100 pessoas não se doam, mas eu vou fazer porque Jesus fez uma obra na minha vida. Não me interessa se a pessoa está dando um mau testemunho. Eu tenho que ser um bom testemunho. Porque ninguém faz isso, meus irmãos, para se aparecer. E eu vou mais além ainda, que tem muitas pessoas que pensam na provisão de Deus somente em coisas materiais. Interpreta esse salmo como uma promessa de ter tudo aquilo que deseja. Eu vou ter meu carro, vou ter meu bom emprego. Nós temos que conhecer a Deus nessa perspectiva da obra que Ele quer fazer na minha vida. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, mas eu já tenho 20 anos de crente. 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu acho que eu já estou preparado. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. O pastor Marcelo pregou sobre isso. A obra é uma continuidade. Nós podemos ter 50 anos de crente, mas sempre tem algo a crescer. O dia que você olhar para você mesmo ou falar para alguém e dizer assim, eu acho que eu não preciso mais, porque eu já fiz tanto, já aprendi tanto. Eu acho que eu conheço a Bíblia melhor do que aquele pastor. Cuidado, porque alguma coisa errada está. Porque isso não é o ser, isso é o fazer ou o ter. Esta não é, meus irmãos, de maneira nenhuma a promessa desse salmo. O salmista não está dizendo que Deus irá satisfazer todos os nossos desejos materiais e consumistas. Não é isso que o salmo está querendo dizer quando ele diz que nada me faltará. O salmista não está dizendo que Deus irá satisfazer todos os nossos desejos. Quando olhamos para o texto, com essas lentes, ficamos frustrados. A tendência é alguém olhar para Deus e se frustrar. É a mesma coisa olhando para a nossa vida hoje. Eu ouvi uma frase uma vez de um poeta que diz o seguinte, que a mãe da frustração é a expectativa. Muitas vezes nós colocamos expectativa demais em pessoas e nós nos decepcionamos. Meus irmãos, mas não tem nada errado com a pessoa muitas vezes, porque pessoas falham, pessoas erram, pessoas são sujeitas a cair mesmo. O ser humano é pecador. Então, pastor, o que está errado? Está errado a expectativa que nós colocamos em cima disso. E a expectativa, muitas vezes, a nossa expectativa em cima de algumas coisas, que é o erro, não é a pessoa. Assim como em Deus também. Quando nós entendemos ou observamos que na nossa vida cristã, as coisas não acontecem como nós planejamos ou desejamos, muitas vezes nós olhamos para Deus e dizemos assim, poxa Senhor, eu queria tanto isso na minha vida, por que não aconteceu? Sabe por quê? Porque a nossa perspectiva estava errada com relação a Deus. Nós pensamos, como muitas pessoas pensam, que Deus é apenas aquele que se Ele não fizer, Ele não é Deus. Você já ouviu essa frase? Deus, se tu não fizer, tu não é Deus. E não é esse o Evangelho. Se Deus fizer, Ele é Deus.
Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. A mesma coisa o amor de Deus. Você não vai fazer nada mais do que você faz para Deus te amar mais, e nem vai errar tanto que Deus vai te amar menos. O amor de Deus permanece igual. Deus, Ele é Deus. E isso é que nós devemos entender. Portanto, meus irmãos, nada me faltará no sentido de ser, jamais no sentido de ter. Nós devemos de pensar dentro dessa perspectiva do ser e jamais no de ter. Jamais me faltará uma existência com direção e integridade, afinal, Deus me guiará pelas veredas da justiça. Então jamais me faltará uma direção da integridade de Deus. Jamais eu vou sentir falta de algo se eu confiar no Senhor. Deus me guiará pelas veredas da justiça. Ele é que me guia. Jamais me faltará uma vida onde as perdas sejam compensadas pelo consolo de Deus. Muitas vezes nós temos perdas nas nossas vidas, mas jamais nos faltará o consolo de Deus em nossas vidas. Essa é a promessa de Deus. Jamais me faltará uma vida onde as perdas sejam compensadas pelo consolo de Deus, e jamais me faltará uma vida alegre, ungida e honrada, apesar das adversidades e apesar dos adversários. Essa é a promessa do Salmo. Jamais me faltará a alegria, a honra. Por mais que os adversários sejam muitos, por mais que aconteça adversidade, jamais me faltará alegria na minha vida. Essa é a promessa de Deus para nós. E jamais nos faltará, meus irmãos, bondade e misericórdia. O Salmo fala de Deus como um provedor. As águas tranquilas aqui, ou pastos verdejantes, e o refrigério da alma são características desse Deus provedor. O Salmo fala de Deus também como nosso condutor. Ele nos guia pelas veredas da justiça. O Salmo fala de Deus como nosso protetor, quando fala da vara e o cajado no vale da sombra da morte. Mesa farta na presença dos inimigos, bondade e misericórdia todos os dias. Quem consegue compreender essas verdades não fica frustrado com a promessa do Salmo. Muitas vezes, nós podemos pensar, quando o salmista fala aqui sobre os vales da sombra da morte, ele faz alusão a um local realmente que eles chamavam, ali na Palestina, os pastores chamavam de vale de sombra da morte, aonde muitas vezes as ovelhas tinham que passar em locais escorregadios e muitas vezes lugares escuros, aonde feras atacavam ali as ovelhas, e muitas vezes o pastor tinha que lutar com essas feras. E ele diz que esse pastor é justamente isso. Muitas vezes nós não sabemos o caminho que nós vamos seguir, meu irmão. Não sabemos o dia de amanhã. Nós tomamos decisões erradas. Nós não sabemos o vale que nós temos que caminhar. Mas Ele é o pastor das nossas vidas. E se Ele é o nosso Senhor, com certeza Ele também nos livra dos laços de morte. Tem uma coisa muito importante que nós deveríamos aplicar em nossas vidas, nesse salmo. Conquanto Deus seja o nosso provedor, meus irmãos, isso não significa que jamais passaremos por privações financeiras, desemprego, dívida e até mesmo pobreza. Não significa que essas coisas vão estar ausentes das nossas vidas. Conquanto Deus seja o nosso condutor, isso não significa que jamais tomaremos decisões erradas, que jamais teremos nossos planos frustrados e muito daquilo que nós planejamos ser desmoronado. Isso não significa que muitas vezes na nossa caminhada não ficaremos indecisos sem saber para onde ir.
Nós somos assim. Mas Ele é o nosso pastor. Conquanto Deus seja o nosso protetor, isso não significa que jamais seremos atacados por enfermidades ou fatalidades, alcançados pela tragédia, feridos ou injustiçados. Ele é o nosso protetor, mas isso não significa que nós estamos ausentes de todas essas coisas. A convicção, meus irmãos, quanto à provisão, à orientação e à proteção de Deus, não nos isenta das possibilidades de fracassos, privações ou até mesmo ferimentos. Tudo isso constitui ônus do direito de viver. Tudo isso faz parte da nossa existência. Se eu citar para você aqui a própria biografia de Davi, você vai se espantar. Davi teve um filho que estrupou uma irmã e depois foi assassinado pelo próprio irmão. O início da sua trajetória rumo ao trono foi marcado por perseguição e ódio. Seu primeiro exército foi composto por escória da sociedade, endividados, angustiados e pessoas descartadas pela sociedade. Esse era o primeiro exército de Davi. Percebeu, meus irmãos? A convicção quanto à provisão, a orientação e a proteção de Deus não nos isenta da possibilidade de fracasso, de fatalidade, de privações ou até mesmo de ferimentos. Qualquer pessoa, olhando para esses dados, poderia questionar o tipo de provedor, condutor e protetor. E perguntar: que protetor é esse? Que protetor Davi tinha? Eu quero dizer, essas verdades contidas aqui no Salmo vai demonstrar que a questão de Deus ser o Senhor, ser o nosso pastor, não tem a ver com as nossas falhas. Tem a ver com o ser de Deus, o que Ele é. O seu senhorio, a sua proteção, e nada deixa a desejar. No entanto, este tipo de questionamento não leva em consideração o fato de que não devemos basear o nosso relacionamento com Deus naquilo que Ele pode fazer por nós, mas naquilo que Ele está fazendo em nós. Deus tem uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra na tua casa, na tua família. Isso com certeza Ele faz porque Ele é o teu pastor. Então, afirmar que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não implica um caminho livre de ansiedade e repleta satisfação mesmo diante das dificuldades. Então, dizer que Deus é o nosso pastor, meu irmão, implica um caminho livre de ansiedade, repleto de satisfação. Mesmo que aquilo não saia como nós imaginamos, Ele continua sendo o nosso pastor, Ele continua sendo o nosso Senhor. Dizer que Ele conduz as águas tranquilas e pastos verdejantes restauram minha alma, implica num caminho de serenidade e saúde emocional, mesmo diante da tempestade da vida. E eu quero dizer para nós, fazendo uma aplicação para esse momento, para esse tempo que nós estamos vivendo, olha quantas pessoas adoeceram emocionalmente, quantas pessoas estiveram com paranoia na cabeça a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, adoeceram não somente fisicamente, mas emocionalmente, pessoas que estavam com medo, esqueceram do seu Senhor, do seu pastor. Eu não estou recriminando nada, meus irmãos, de alguém ter medo, porque o medo faz parte do ser humano. Mas o medo, aonde te afasta do teu Senhor, um medo aonde você não consegue enxergar
a provisão, a bênção de Deus, o sustento de Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade. Quando Deus é genuinamente, meu irmão, o Senhor dos nossos corações, começamos a experimentar de verdade o consolo oferecido pelo pastor. E a partir desse momento que somos conduzidos por pastos verdejantes, é quando nós aceitamos o senhorio em nossas vidas. Eu gostaria de finalizar contando uma história que eu ouvi a respeito de pastoreio e ovelha. Conta-se que lá na Palestina um dia, uns turistas iam passando e havia um local onde existia um oásis, onde reunia muitos pastores ali, muitas ovelhas, cada um com seu rebanho, porque tinha pasto, tinha muita água ali, ele se reuniu ali. E o guia parou e começou a explicar sobre algumas questões a respeito do pastorado ali na Palestina, né, de alguns beduínos que tinham ali, que eram pastor. E eles batendo foto, observando ali o que estava acontecendo. Um deles, um turista, observou e viu que um pastor pegou uma ovelha do meio do seu rebanho e quebrou a sua perna. Quebrou a perna da ovelha. E o turista questionou com o guia, dizendo: olha, aqui não tem alguma instituição de proteção dos animais, porque ele não pode fazer isso. E começou a questionar a atitude daquele pastor, não entendendo. E o guia, incomodado com aquilo, foi até o beduíno perguntar dele sobre por que ele tinha tomado aquela atitude. E lá o pastor explicou para ele o que estava acontecendo. Ele volta com o turista e com todos que estavam reunidos, diz o seguinte: olha, ele me explicou por que ele fez isso. Ele disse que essa ovelha era uma ovelha que estava dando muito trabalho. Ela fugia, e muitas vezes ela se saía do rebanho, era picada por cobras, muitas vezes caía em valas e dava um trabalho muito grande, e tinha um gasto muito grande com o veterinário. E alguém tinha aconselhado para ele dizer o seguinte: olha, sacrifica essa ovelha, sacrifica ela está te dando muito trabalho, está te dando muito prejuízo. E ele disse: não vou fazer isso. E ele preferiu quebrar suas pernas, quebrou a pata da ovelha, e ele estava ali enfaixando, cuidando daquela ovelha. E ele justamente disse isso, para não sacrificar aquela ovelha, ele preferiu quebrar sua perna. E aí o pastor enfaixou a perna daquela ovelha, e ele disse para o guia uma coisa. Ele disse: tem uma diferença muito grande agora, é que as ovelhas vão caminhar, e essa ovelha não vai me dar mais trabalho, porque quando eu conduzir o rebanho, eu vou carregar ela no braço. E o pastor feriu, tratou e cuidou daquela ovelha. Muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos as nossas vidas, algumas circunstâncias. E muitas vezes eu quero dizer para nós que nós somos muitas vezes ovelhas rebeldes, né? Muitas vezes estamos no rebanho, mas de vez em quando queremos dar uma escapulida. E Deus vai fazer isso conosco, vai nos cuidar. Claro que Deus não vai quebrar a perna de ninguém, né? Eu espero, né? Mas vamos entender isso espiritualmente, do cuidado de Deus. Cuidado de Deus por nós, pelas suas ovelhas. Amém? Então, Ele é o nosso pastor, mas em primeiro lugar,
Nós temos que entender que Ele é também o nosso Senhor. Amém? E que Deus possa, essa semana, falar o teu coração. E cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, que Deus possa consolar a tua vida e consolar também o teu coração e da tua casa. Amém?